Coringão, minha gente. Vamos lá. Eu sei que vocês estavam com saudades. Eu sei que pra você que tá no YouTube aqui.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pra quem nos escuta pelo Brasil e pelo mundo afora, estava com saudades de ouvir, para manchar o Corinthians, notícias lamentáveis. E agora é muito sério, porque nós temos mesmo... Ixi, Maria, Capri mandou mensagem. Pode passar o meu número. Fique à vontade. Ah, então tá bom, Capri. 996, brincadeira. Ó, Coringão, 3,4 milhões repassados a um ex-funcionário nas gestões de Andrés e do Írio. Que estão... Em espécie, não é? Ou seja, na mão, no dinheiro. Hoje você vai lá, saca e entrega. Hoje, corrigindo, mais ou menos 7,3, um pouco mais de 7 milhões de reais repassados. Olha o absurdo, Gabi do Vale. Corinthians tinha, através do Caveira, deixa eu até pegar o nome dele aqui, é o João Odair de Souza. Era o chefe de segurança, tinha que contratar algumas vezes seguranças que eram freelancers, né? Seguranças esporádicos. Que eles contratavam os fechados, aí tem... Não sei como é hoje, porque eu sempre vejo os mesmos seguranças. Feriado, final de semana, tinha que contratar o freela. Aí eles contrataram uma empresa. Era 400 conto o valor de segurança. Foram lá... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, o Mike Baguncinha da época. Mike Baguncinha, quanto grande. é que te pagam? O cara falou, 120, 130 reais. O que o Corinthians fez? Falou, opa, economia. É 400 para a empresa, agora é 100, 120. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar por fora. Ao que disse o Caveira, né? Então, em vez de pagar a empresa, pagar por fora. Quando você paga o cara por fora, é a grana não tinha Pix, né? A grana na mão dele. Cadê a nota? Ah, mas era policial militar, quase todos. A paisana, então não pode emitir nota. Então não tem recibo. Aí, de acordo com o Caveira, a matéria do GE, está aqui do GE, inclusive, na minha frente, do Bruno Cassucci. Eles pegavam essa grana, aí o diretor financeiro, o CFO, né? Tem o CEO, o presidente, os caras aprovavam, pode ir lá sacar. Saque da espécie. Gente, isso é o cúmulo da vergonha de algo que não é profissional. Pô, a gente pode falar do nosso caso aqui na Band. Quando a gente vai pra externa, que tem a ver, você tem que fazer, você tem que almoçar, você tem que trazer a nota. Não existe, mas é mais barato sem a nota. Todo mundo passa por auditoria, a empresa profissional tem que ter uma auditoria para prestar conta. Se eles faziam isso com segurança, com marmita, com um mercado do Zezinho lá que não operava, pô, era uma bagunça. Onde estava o conselho na época? Aprovou, falou, não, faz o seguinte, vai dar mais ou menos aí, são 2 gestões, 3 milhões, dá uns 10 mil por mês. Vai lá, saca 10 mil. Dá conta, assina, saca 10 mil e sai pagando em dinheiro. Aí você levanta a pergunta, será que ele repassou mesmo? Será que esse repasse verdadeiramente acontecia? Será que... isso você pode facilitar até o esquema, você quer que eu te ponha de segurança lá, mas não é 120, é 100. Você tem o dinheiro, você faz o que você quiser. Cadê a auditoria desses caras? Cadê o profissionalismo? Cadê a prestação de contas? Cadê o conselho? Como é que o presidente e o diretor financeiro... mas é que a gente estava em dívida, então para economizar a gente acabou... Então você não faz. Você não pega a policial paisana, você pega... você contrata a empresa, é o barato que sai caro. Você vai na empresa e negocia. Nosso caso aqui, Grupo Souza Lima, que faz a nossa segurança aqui na Bandeirantes. Tá sempre seguro. Pra você entrar... Os caras é uma empresa contratada. Tudo certinho, tudo bonitinho. Entendeu? A culpa não é... Exatamente, Cátia. A culpa não é nossa que a notícia é ruim. Não sou eu que tô... E tem muitos torcedores que fecham o olho. Mas... não, mas o time tá ganhando. Mas beleza, tá ganhando. Tá ganhando, é verdade. Ganhou. Mas não é regra, é exceção. Quase 3 bi de dívida. Aí o André... Vetaram a venda. Com razão, mas vai ter que vender alguma hora. É o escárnio, cara. Sinceramente, Corinthians vive sistematicamente desde 2007 um esquema que prejudica a instituição e faz o quê? Privilegia as chapas e os indivíduos. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Quem controla o dinheiro, quem controla a canetada, quem controla as contratações... consegue fazer esquema para eles ganharem e o Corinthians. Tô nem aí pro Corinthians.
O Edson falou hoje nos Donos da Bola, isso é verdade, da TV, que eu tô tendo a honra de toda quarta, que o Corinthians só não caiu por causa da torcida. É verdade. É verdade. Imagina o Corinthians sem a sua torcida. Quem que segura? Quem que segura? É na base do torcedor mesmo. Inimigos... Pois é, Ottawa. É assim, é uma vergonha, viu, PDV e Gabi? Isso é uma vergonha. Eu vi um comentário aqui do... Não, o Pedro Cunha não é nosso inimigo, né? Mas o Moacir mandou: o Marcelo Paz não deve ficar muito tempo no Corinthians. Essa situação que o MP está investigando não tem a ver com o Marcelo Paz. É importante ressaltar isso, o Marcelo Paz não tem nada a ver com essa situação, é de gestões anteriores, né? Então, o Marcelo Paz vai sair ileso disso. Agora, entre ele permanecer no Corinthians ou não, vai depender de como ele vai gerir o clube, né? Só que, pra mim, pelo menos, ficou muito claro na entrevista coletiva dele, não sei se pra vocês, que o financeiro é primordial pra ele. É claro que esportivamente é fundamental para você vender bem jogadores, mas é muito nítido para mim que o objetivo do Marcelo Paz no Corinthians é fazer dinheiro para que o clube quite suas dívidas. Inclusive, ele diz isso na entrevista coletiva que ele chama depois da derrota para o Novo Horizontino, que é quando ele vai explicar a venda do André, né? A não venda do André. Nessa aí, né? Ele fala assim, ele explica quais eram os valores, depois o Fabini acaba destrinchando também pra gente aqui no Resenha, mas ele diz, olha, o Corinthians precisa fazer dinheiro para quitar suas dívidas. E vale lembrar que tem dívidas com jogadores que estão no elenco. Um deles é o Memphis. Não, então, assim, nessa ele já fez lambança, porque ele já tomou a primeira patada, tipo assim, você quer fazer dinheiro, faz. Mas também não é assim, né, Gabi? Talvez ele valha 20. O que o Dorival falou na entrevista coletiva foi também muito forte, né? Porque, eu entendo que o clube precisa melhorar financeiramente, mas também não pode sair vendendo jogadores dessa maneira, né? Ele não disse com essas palavras, mas foi o que ficou subentendido, porque o Dorival ficou bastante irritado. Mas o Marcelo Paz, ele precisa entender como que ele vai trabalhar no clube, porque entendo que a gente concorde que o valor ele é pequeno, mas o Corinthians precisa fazer o dinheiro. Porque aí, situações, Gabi, como essas vão aparecer a cada momento. Eu não tô falando que o André vale só 17 milhões, não, dá 18 milhões de euros. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai valer muito mais e o Corinthians pode fazer muito mais dinheiro com ele. Só que é importante o executivo de futebol ter ciência de até onde ele pode ir. Porque foi constrangedor o que aconteceu no final de semana, saindo até do assunto do MP nesse caso, né? Porque o Moacir falou aqui do Marcelo Paz só pra trazer ele pro assunto, porque ele não tem nada a ver com isso, é só a questão do André mesmo. Não, e além disso, é assim, beleza, você vai vender o André barato, mas não adianta você vender o André barato e falar, estamos precisando vender, se você sai renovando com os caras ganhando 2, 3 milhões. Essa sempre foi a minha briga, porque senão você fica trocando dinheiro. Trocando dinheiro. Vamos lá, exemplo, né, vou citar o Memphis, vai entrar polêmica aqui, mas você vai renovar com o Memphis ganhando uma bala por mês, aí você vende o André barato, cara, dá na mesma. Pô, dá na mesma. Aí ou você traz um cara que ganha muito e vende outro barato. Então, assim, essas... Eu não tô nem imprimindo opinião aqui sobre o que é certo ou errado em termos de vender ou não. Tô falando sobre esses discursos deles. Porque na hora que tem que contratar jogador caro, eles falam que tá no orçamento. Na hora de trazer Labiá, de trazer Linga, de trazer não sei quem, tá tudo no orçamento. Na hora de pagar muito mais para uma empresa, de terceirizar, tá no orçamento. Na hora que você tem que vender um cara rápido porque o empresário quer ou porque alguém tá interessado, é porque tá precisando. Então isso aí pra mim não cola. Pra mim não cola. É diferente do Palmeiras, não adianta querer vender o cara 60 milhões. Você chegar pra um cara... O Palmeiras vendeu um zagueiro por 40 milhões. Você chegar pra um cara, Gabi, você tá desempregada, tá? Gabi tá acostumada a ganhar 10. Você tá desempregado, Gabi, te ofereço 5. É capaz de você vir. Fala, tô precisando. O Corinthians tá assim hoje. Estou precisando vender. Você chegar pra um cara que tá ganhando 30 conto por mês e oferecer pra ele 3, 5, ele não vai. Ele não precisa. Essa é a situação do Palmeiras. Não adianta comparar. Não adianta comparar. E além disso, o Jorge lembra aqui, vender ainda parcelado em 3 anos. O Fabiano falou que eram 3 anos. Por ano. É pouco. Pô, gente, você não precisa ser gênio pra entender de investimento básico. Lucas Menos, especialista aqui, que eu não sabia. Mas, cara, você tem risco e carência e prazo. Ou você vende caro e parcela, ou você vende mais barato, mas vem à vista. Vem de 17, 18, mas fala, ó, foi à vista, foi uma paulada. Um time que está devendo é um absurdo poder contratar, ilegal e imoral. Só que os mecanismos da FIFA são transferban. Então o que o Corinthians faz? Paga talheres, paga contas que vão dar ou não transferban, priorizando as que dão transferban e as outras atrasam. Ou seja, atrasa. Fornecedor deve ter um monte que está esperando receber. Empresário deve ter um monte esperando receber, que isso aí não dá transferban. Que mais? Jogador
luvas, não dá transferban, então atrasa, premiação, é isso. O Corinthians está fazendo isso, mas eu entendo aqui a sua frustração. E dá pra esperar até o meio do ano, né, Martelli? Tem ainda a Copa do Mundo, tem jogadores que podem sair, de fato o Corinthians tem essa ciência, mas dá pra segurar o André ainda, dá pra segurar o Bidon, o Yuri Alberto, que ontem voltou a treinar, né, junto com o Caio César também, foram fazer atividades no campo, então dá pra ter um pouco de mais calma pra vender esses jogadores do Corinthians, porque Bidon e André são as grandes expectativas de grandes negócios de fato do time. Pra mim ali tem 50, 60 milhões de euros fácil esses dois. Espera um pouco, começou a jogar pra caramba no ano. Vai vir a Copa do Mundo, começa a ter competitividade, vem um Milan, vem um Nottingham Forest, vem não sei o que, você consegue negociar melhor, calma. F. Carreira, vocês trabalham na Bandeirantes por dinheiro, não é só por amor? São duas perguntas, cara. Cara, não entendi a sua pergunta aqui, mas tudo bem. E não entendi o que tem a ver com Corinthians e com os jogadores que a gente tá fazendo. Mas beleza, Moacir, a gestão do Palmeiras é profissional. Sim, a Leila erra muito, mas a gestão dela é profissional. Inclusive, o técnico do Sub-20 do Palmeiras foi pra CBF. Hoje, o Palmeiras anunciou. Tá. Mais um bom exemplo de como o Palmeiras trata bem seus funcionários, fazem eles executarem o seu melhor, né? Você ser promovido à seleção brasileira, à CBF, treinar as categorias de base é um grande mérito dele.